Nessa aula, eu vou te apresentar 5 operações que eu realizei na última semana junto com a minha turma, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada e gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Bora para segunda-feira, baseado nessa análise, que favoreceu duas operações. Inicialmente, compartilhei para a turma que o mercado vem trabalhando em uma tendência principal de alta em busca dos seus alvos. Dessa forma, sabendo que o mercado tem margem para continuar subindo, buscamos uma região de demanda, Fibonacci e POC. Quando o mercado buscou essa região, compramos e foi um belíssimo take. Acompanhe aqui na tela todo o passo a passo dessa análise. Euro-USD tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente, Euro-USD tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente o mercado apresentou esse movimento lateralizado, que deu origem a topos e fundos nivelados, configurando uma região de resistência e uma região de suporte. Perceba que o mercado manipulou a região de suporte e voltou a subir em busca de manipular aquela região de resistência. E lembre-se, toda manipulação tem seu alvo. Quando o mercado manipulou esta região de suporte, ele foi em busca de uma região de demanda, que era aquele padrão martelo que antecedeu essa movimentação de alta. Olha, o mercado veio, travou milimetricamente naquele padrão martelo e voltou a subir. O mercado estava manipulando aquela região de suporte, cravou na sua região de demanda, que era seu alvo, e voltou a subir. Agora nós temos um caso bem interessante. Perceba que a nossa próxima região de oferta, que seria o alvo da manipulação dessa região de resistência, estava muito longe. E seria esse daqui, ó, desse topo extremo. Você poderia marcar uma POCzinha, tinha Fibonacci também, mas estava muito longe do seu ponto de entrada, né? Então não faria sentido você esperar o mercado buscar até aquela região. Você deve buscar o quê? Adaptações. Perceba que na relação micro, o mercado estava configurando o padrão expansivo, dando origem a topos ascendentes e fundos descendentes. O mercado sai de um ângulo e começa a configurar ondas cada vez maiores. É uma expansão que se expande para ambos lados. Entenda que ao longo dessa estrutura, o mercado vai em busca das suas extremidades. Ou seja, ele está buscando a sua região de resistência. Provavelmente, o alvo dessa manipulação daquela região de resistência será o canal expansivo. Então o mercado tem margem para continuar subindo até aquela região de resistência para após isso configurar uma estrutura de baixa. Pensando dessa forma, sabendo que ele tem margem para continuar subindo, especulamos operações de compra acreditando na continuação deste movimento. E nós marcamos aqui a nossa região de demanda, que foi esse padrão martelo das 8h20 que antecedeu essa forte movimentação de alta. Martelo marcado. Fibonacci, tínhamos a 50% na micro, tínhamos a 38% na macro. Puxando o volume de rende fixo, nós tínhamos a POC na confluência. Então olha que região muito interessante. Quando o mercado buscasse esse ponto de entrada, seria a nossa operação de compra. E aqui eu dei atento muito importante para a turma. O mercado teria que gerar liquidez antes de buscar nosso ponto de entrada. Já no tempo gráfico de meio 1, o mercado realizou esta movimentação de baixa em busca da nossa região de interesse. Como eu havia comentado para a turma, seria interessante o mercado gerar liquidez antes de buscar nosso ponto de entrada, e ele gerou liquidez. Ele apresentou aqui fundos nivelados, até então apresentou um padrão martelo para induzir a compra de forma antecipada, deu uma breve correção e após isso ele veio se declinando em busca do nosso ponto de entrada, dando origem aqui a uma região de suporte e também a região de resistência desse padrão. E olha que interessante, quando o mercado cravou no nosso ponto de entrada, que seria 38,2 POC e região de demanda, apresentou uma rejeição em padrão martelo. Quando houve essa rejeição, compra na abertura dessa vela para o final da próxima, sempre para 2 minutos corridos, favorecendo um belíssimo take. Mas infelizmente essa operação acabei perdendo a gravação. Até postei a operação lá no Stories, foi uma operação muito boa, eu gostei muito dela, mas infelizmente na hora de gravar a tela, eu gravei a do TradeView e não gravei a da operação correndo, infelizmente. Mas eu gravei da segunda. Então, quando o mercado concluiu a primeira operação, nesses dois candles esticados, rompeu este último topo, praticando choque na microtendência, sinalizando que pode haver uma troca daquela de baixa para uma nova de alta. Perceba que o mercado subiu deste fundo até esse topo em apenas 2 candles. E o mercado está descendo em aproximadamente 7 candles. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Para que o mercado possa sair desse fundo até aquele topo, os compradores demoraram 2 minutos, teve uma certa intensidade. Agora, para sair desse topo até este fundo, os vendedores demoraram 7 minutos, ou seja, é uma movimentação fraca na baixa, é um movimento curtivo em comparação com a pernada anterior.
Assim que o mercado fechasse aquele padrão engolfo causado por esta vela esticada, fechando aquele imbalance, eu poderia comprar baseado em fechamento de engolfo, fechamento de candleman e fechamento de imbalance. O mercado veio, cravou milimetricamente naquele fechamento, comprei no toque para o final da próxima vela. E essa operação, felizmente, eu consegui gravar. Uma belíssima operação baseada na mesma estrutura, na mesma análise, pegando duas entradas vitoriosas. Bora para o próximo dia. Na terça-feira eu compartilhei essa visão para a turma no Euro USD. Após uma manipulação em movimento em V, acabou validando uma região de demanda. E próximo dessa região de demanda, o mercado configurou fundos nivelados, gerando muita liquidez. O mercado foi manipulando tal região de forma corretiva, em busca da demanda e Fibonacci. Quando o mercado buscasse tal região, nós poderíamos comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe aqui na tela. Euro USD tempo gráfico de 3 minutos. O mercado já vinha trabalhando nessa movimentação principal de alta, e ao longo dela configurou o movimento em V, ou seja, desceu com intensidade e subiu com a mesma intensidade, fazendo até então esse movimento em V, que validou uma região de demanda lá na sua extremidade, que era esse padrão doji das 23,33, que antecedeu essa forte movimentação. Marcamos esse padrão como a nossa zona de demanda. Puxando a Fibonacci daquele fundo extremo até o topo extremo, nós temos a 70% na confluência. Perceba que, próximo dessa região, o mercado apresentou dois fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo desses fundos, trazendo a ideia de que haverá uma manipulação nesta região de suporte, cravando na demanda para que nós possamos comprar especulando a alta do ativo, visto que essa movimentação de baixa estava sendo bem fraca em comparação à pernada anterior, ou seja, o mercado subiu muito forte, deixando aqui duas extremidades, esse fundo extremo e esse topo extremo, e o mercado começou a descer de forma fraca em comparação com a pernada anterior, trazendo a ideia de que essa movimentação é corretiva e ele pode muito bem manipular aqueles fundos para depois disso dar início a uma nova estrutura de alta. Foi exatamente o que nós especulamos. Bora refinar no tempo gráfico de M1. Já no tempo gráfico de M1, ao longo desse movimento corretivo, nós podemos marcar nosso canal paralelo, marcando a sua região de resistência e a região de suporte, originamos esse canal. Quando o mercado buscasse exatamente essa confluência, nós poderíamos comprar especulando a alta do ativo. O mercado tenta configurar um primeiro padrão martelo, não conseguiu, porque o pavio foi menor que o corpo, portanto é o padrão inválido. O padrão martelo, martelo invertido, doji, enforcado ou isla cadente, anota aí. O pavio deve ser obrigatoriamente maior que o corpo para que você possa comprar baseado nessa rejeição. E logo após isso, o mercado configurou esse padrão martelo invertido. Na sua configuração, comprei para 2 minutos corridos. Na abertura dessa vela, para o final da próxima. Peguei um take muito apertado nessa operação. Porém, tem detalhe. Nessa entrada aqui foi muito arriscado ter comprado nesse padrão martelo invertido, visto que na movimentação que foi em busca da zona, apresentou muita réplica desse padrão, e eu não tinha observado essa réplica. Apresentou aqui uma réplica e duas réplicas desse padrão martelo invertido. Eu não tinha observado, então eu acabei comprando nessa réplica, peguei take por um pouquíssimo de espaço, mas eu poderia ter levado um stop loss por conta dessa réplica que eu acabei não observando. E está finalizando essa operação, que foi vitoriosa, o gatilho em si não foi tão interessante, mas favoreceu o nosso take do dia. Já na quarta-feira eu compartilhei essa operação para a turma. No GBP USD, o mercado vem trabalhando uma tendência principal de alta, sinalizamos uma região de demanda, POC e Fibonacci. Quando o mercado buscasse tal região, nós poderíamos comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe. Euro USD tempo gráfico de 5 minutos. Observe que lá atrás o mercado vem se mantendo lateralizado, apresentou fundos nivelados que sofreram uma manipulação. Então marcaremos aquela região de suporte. Região de suporte que após a manipulação reagiu com bastante intensidade. O mercado desceu com agressividade e subiu com a mesma agressividade, segurando o movimento em V. Após o movimento em V, o mercado corrigiu e voltou a subir novamente. Perceba que ao longo dessa estrutura de alta, o mercado configurou dois topos nivelados, gerando muita liquidez acima dos topos, porque está induzindo o pessoal a vender de forma antecipada nesta região. Dessa forma, sabendo que o mercado acabou de manipular uma região e tem interesse em continuar subindo, finalizei para a turma. Pessoal, refina aqui no tempo gráfico de 3 minutos, marcaremos a nossa região de demanda, e nesse caso foi esse padrão martelo invertido, puxaremos o volume de rente fixo do início da movimentação de alta até o final dela, em que nós temos a POC exatamente nessa faixa de preço. Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a 6.8 sendo o ponto mais extremo dessa confluência. Do fundo extremo até o topo extremo, nós temos a 38.2. Então era uma belíssima confluência. Assim que o mercado buscasse
exatamente nosso ponto de entrada, poderíamos comprar especulando a alta do ativo. Bora refinar no tempo gráfico de M1. Já no tempo gráfico de M1, o mercado começou a lateralizar próximo da nossa região de demanda, da POC e da 61.8, que seria o nosso ponto de entrada. Perceba que ao configurar fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, entrou em contexto de captura de liquidez, potencializando ainda mais a nossa análise. Então marcaremos a região de suporte que será manipulada e a região de resistência. Até então, sinalizei para a turma, quando o mercado manipulasse essa região cravando na demanda, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. O que aconteceu aqui? O mercado veio, manipulou aquela região de suporte, cravou milimetricamente na meia 1.8, que era o nosso ponto de entrada, o ponto sinalizado, apresentou uma rejeição em padrão martelo. Compramos na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take naquele dia. E foi dessa forma que fechamos mais um dia de lucro na quarta-feira. Bora para o próximo dia de operação. Já na quinta-feira fechamos o dia no 0 a 0, até fizemos boas análises, porém saiu notícia e deu uma bagunçada nessas análises e não fizemos nenhuma operação. Decidimos sair e preservar o capital e voltar no dia seguinte, na sexta-feira. Então bora para o próximo dia. Na sexta-feira no GPJPY compartilhei essa análise para a turma. O mercado estava revertendo aquela tendência, ele já praticou o choque na micro, começou a corrigir dentro de um modo de impulso de baixa, em que buscaremos uma venda na oferta Fibonacci desde que o mercado suba de forma corretiva. Dito e feito, o mercado fez exatamente essa movimentação e acompanha aqui na tela. GBPJPY tempo gráfico de M5, visão macro. O mercado trabalhando em uma macro tendência de baixa, realizando um modo de impulso, fez um movimento corretivo e voltou a impulsionar novamente. Perceba que, dentro desta onda de impulso, o mercado começou a subir de uma forma bem lenta em comparação com esta pernada anterior. Ele acabou atingindo aqui uma região de oferta, e esperamos a prática do choque na microtendência, indicando que pode haver uma reversão. Perceba que o mercado vem subindo em busca daquela zona de oferta, configurando o modo de impulso, faz um movimento curtivo, impulsiona, corrige e impulsiona, renovando essa última máxima. Perceba que, após se agir nessa zona de oferta, o mercado configurou uma forte movimentação de baixa, rompendo esse último fundo da tendência anterior, praticando o choque, revertendo aquela tendência de alta para uma nova de baixa. Caso o mercado volte subindo de forma corretiva, testando uma nova região de oferta, podemos vender especulando a baixa do ativo, para que ele busque próximas regiões de demanda e, quem sabe, futuramente voltar a subir. Essa era a nossa ideia. Então, assim que o mercado praticou o choque, rompendo o último fundo da tendência anterior, validou uma nova região de oferta, que no caso era aquele candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso. Finalizamos ele por completo. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós tínhamos na confluência a 79%. Quando o mercado buscasse tal região de forma corretiva, nós podemos vender. Perceba que ao longo dessa pernada, nitidamente é o movimento corretivo. Por quê? Ele começou a subir entre as extremidades dessa movimentação de baixa de uma forma fraca, de uma forma lenta em comparação com essa pernada anterior. Aqui ele desceu muito forte, de uma forma intensificada, finalizando sua movimentação e começou a subir. Porém, essa movimentação de alta apresentou pouca intensidade em comparação com a pernada anterior. Trata-se de um movimento corretivo. E ao longo desse movimento corretivo, podemos marcar nossa região de suporte, do primeiro fundo ao segundo fundo, e marcar nossa região de resistência, posicionando uma clonada naquele topo. Assim que o mercado buscar exatamente essa confluência, venderemos. O mercado crava milimetricamente na nossa região de oferta, Fibonacci e resistência do canal corretivo e apresentou um padrão Harami, um candle esticado e um candle negativo fechando acima da sua 50%. Quando houve a formação desse padrão, vendemos na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta operação. E foi dessa forma que eu finalizei a semana com mais um dia de take, R$1.000 de lucro neste dia. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e compreendido todas as análises que eu realizei na última semana junto com a minha turma. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo nos próximos dias. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo episódio. Tamo junto!